Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Aqui é o canal do agrônomo Fabrício Andrade. Hoje eu estou numa região diferente. Eu estou na região de Uruana, Minas Gerais. Uruana fica no noroeste de Minas, mas fica já na divisa, já com numa área de transição entre Minas Gerais e Bahia. Olha só, área de transição, não quer dizer que aqui é vegetação de caatinga não, tá? Aqui ainda é cerrado, mas já deixa de ser aquela região mais voltada de Paracatu para frente, João Pinheiro, Guarda-Mó, Vazante, e passa a vir mais para o lado aqui da Bahia, mais para o lado do norte de Minas. Então aqui nós temos o solo arenoso e temos também, como característica dessa região, áreas encharcadas, como essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês podem perceber que a área aqui é bem plana, o terreno não tem para onde a água correr, então quando a chuva cai, a chuva fica empoçada, dando a característica de um solo turfoso. Quando você vem no solo aqui, você vê muita raiz entrelaçada uma na outra, muita matéria orgânica e um solo com característica de turfa. Isso aqui é o que nós chamamos de turfa, ou seja, um solo turfoso e úmido. Qual é a espécie forrageira que consegue sobreviver numa terra dessa aqui, ó? Vocês podem ver que isso aqui, nós estamos hoje no dia 6 de março, as chuvas já estão escassas, já não tem tanta chuva na região e o solo continua ainda, ó, o puro água, a umidade aqui é alta. Um braquiarão aqui, por exemplo, morreria porque as raízes, diferente das folhas que absorvem gás carbônico para fazer a fotossíntese, a raiz não faz fotossíntese, a raiz ela respira igual a folha respira à noite. E para respirar ela precisa tirar o oxigênio do ar. No caso de algumas espécies forrageiras como o braquiarão, por exemplo. Então o braquiarão não tolera encharcamento. Braquiarão, mombaça, alguns pânicos em geral não toleram encharcamento. Existe uma outra braquiária que tolera encharcamento, que é a umidícola, braquiária umidícola. Ela consegue tirar o oxigênio da água, então as raízes conseguem respirar debaixo d'água e ela tem também eficiência em extrair esse oxigênio de outra forma. Hoje nós estamos conhecendo um outro tipo de braquiária, totalmente diferente das braquiárias convencionais que nós temos por aí, como braquiarinha, braquiarão, as braquiárias híbridas que lançaram no mercado aí, como o mavuno, como a ipiporã, enfim, um monte de braquiária, e também a braquiária umidícola. Hoje nós estamos conhecendo uma braquiária chamada braquiária mutica. Agora, se eu falar braquiária mutica para vocês não vão saber. Agora, se eu falar capim Angola ou se eu falar bengo, aí vocês vão conhecer. Então hoje eu estou num pasto de bengo. Bengo é o nome comum que é dado ao capim mutica e também Angola. Então se você quiser falar mutica, braquiária mutica, ou Angola, ou bengo, é a mesma coisa. Que é essa braquiária, da família das braquiárias. Vocês podem notar que as folhas é como se fosse uma folha de braquiária em miniatura, uma mini folha de braquiária. As plantas, elas são esguias, né? Você percebe que elas sobem de forma lanceolada. Tem como característica a reprodução por estolão e também por rizoma. O que é o estolão? O estolão, pessoal, é esse cipó, essa guia. O pessoal do sul chama de baraço. Aqui em Minas Gerais nós chamamos isso aqui de guia. Mas na verdade ele tem um nome técnico que é o estolão. O que é o estolão? O estolão é esse cipó que as plantas que reproduzem dessa forma soltam. E em cada nozinho desse cipó tem um ponto de crescimento onde pode sair uma raiz. Por exemplo, aqui nós temos uns 15 nós e tem duas raízes saindo desses 15 nós. Esse nó aqui, se ele ficar encostando no solo, provavelmente ele vai soltar uma raiz também. Aqui já soltou duas raízes. Então o que ocorre? Ocorre que se ficar em contato com o solo, esses nós vão embaraçar na terra e vão virar raiz. Então o estolão dá essa característica. Inclusive, ó, aqui está cheio de raiz. Você pode ver que essas radicelas aqui do bengo são radicelas mais superiores, ou seja, elas não ficam enfincadas debaixo da terra, elas não ficam submersas, porque elas estão procurando oxigênio. Lá embaixo, como lá embaixo tem barro, ó,
tem uma terra bem úmida, torfosa, ela vem procurar o oxigênio mais aqui para cima, procurando o recurso. Ah, professor, mas e se cair uma água aqui, alagar isso aqui, ela vai morrer? Não, ela não vai morrer, pessoal. Ela consegue retirar esse oxigênio de outra forma. Mas quando ela pode, ela vai soltar suas raízes superficiais para absorver os nutrientes que estão mais na flor da terra e também, de quebra, puxar aí algum oxigêniozinho que ela possa puxar do ar. Outra característica do bengo é o rizoma. Então tem estolão, ou seja, ela reproduz por estolão. A guia dela, você pode pegar a guia dela, ó, e plantar essa guia dela. Então aqui tem uma guia com umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raízes saindo dos nós. Se eu pegar esse nozinho aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, se eu pegar isso aqui e plantar no solo, isso aqui vai virar uma muda. Então, reprodução do bengo por muda é uma reprodução assexuada, não há cruzamento aqui nesse caso. Essa planta aqui vai ser justamente um clone da outra que está lá. Reprodução por muda e também reprodução por semente. Apto de crescimento, estolão e também rizoma. Então, ou seja, é uma planta estolonífera e uma planta rizomatosa. Ela tem um caule subterrâneo que vai crescer por baixo da terra. Por exemplo, ela solta um estolão, ela solta uma guia debaixo da terra. Essa guia pode andar aí uns 2 metros de distância e aflorar lá na frente. Isso nós chamamos de rizoma. Agora o caule que fica por cima do solo e solta a raiz também, nós chamamos de estolão. Então, para lembrar, a diferença de estolão para rizoma, que um vai por cima da terra no caso do estolão e o outro, no caso do rizoma, vai por baixo da terra. Então aí nós temos 2 hábitos de crescimento, tá bom? Essa planta, pessoal, essa braquiária, ela é muito difícil de ser encontrada, por isso que eu parei o carro aqui para poder mostrar isso para vocês. Não é toda hora que você encontra esse tipo de pasto, né? Esse pasto aqui você vai encontrar ele só em área encharcada. Se você plantar o bengo, se você plantar essa braquiária aqui numa área seca, igual o braquiarão, provavelmente ela não vai prosperar. Então ela prospera numa área encharcada igual essa. A gente tentou entrar ali mais na frente ali, ó, mas aqui tá bem encharcado. Aqui é beira de rio e é uma área turfosa aonde a água não consegue sair. Essa braquiária aqui é uma braquiária usada demais por pecuaristas de corte em áreas encharcadas. Então, se você tem uma área encharcada, não vai fazer a besteira de drenar essa área. Eu dou aula de irrigação e drenagem e eu falo com os meus alunos lá na sala de aula. Esquece esse negócio de drenagem, porque hoje está tão pouca a questão da água que se você for drenar uma área, tem que ser por uma justificativa muito forte. Porque quem tem uma área igual essa, uma área encharcada igual essa, não pode drenar nunca. Ah, mas eu preciso plantar uma coisa aqui para me produzir nela, porque a terra é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tá, meu filho, mas você pode plantar uma braquiária como essa. O semente é mais difícil. Por quê? Porque a produção de semente de bengo é difícil. Você não acha um produtor que vai fazer semente desse aqui para vender, porque é uma situação difícil. Tem que ter a área encharcada. Então, provavelmente, você vai conseguir plantar isso aqui por muda e você vai conseguir produzir pasto numa área onde você não consegue produzir outra coisa, a não ser que você produza arroz. E aí você pode soltar o gado aqui e o gado se deliciar, se aproveitar, banquetear, porque isso aqui na verdade é um banquete para o gado. O gado gosta bastante, o bengo é uma pastagem bem nutritiva, mas na maioria dos casos é utilizado por pecuaristas de corte, porque são áreas extensivas como essa aqui. O solo é um solo encharcado, dificulta a construção de piquetes para gado de corte. Então você fincar uma estaca aqui para ela ficar firme no solo é muito difícil. Então o produtor costuma fazer as cercas laterais e soltar o gado aqui, deixar o gado se virar, um bebedouro e um coxo de sal ali e pronto, acabou. Ali na frente a gente tá vendo assim alguns bezerros, ó, lá na frente tem um coxinho de sal ali. Então já é a característica da formação e da condução e do manejo das pastagens de bengo, tá? Isso é tradicional no bengo. Pastagem difícil de encontrar, mas tá aí uma opção para você que tem uma área encharcada. Eu sei que quem vai ver esse vídeo aqui é a minoria
que vai ter uma área encharcada, que a maioria de vocês, a começar de mim, tem áreas que falta água, tá bom? Então, para você que está com excesso de água, o bingo é uma ótima opção. E para você que não tem excesso de água, queria conhecer uma pastagem diferente, hoje você conheceu. Essa é a vantagem de você participar do meu canal. Portanto, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.